Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Hércules sente e o Maracanã treme. O guerreiro do Flu não quis sair. A noite no Maracanã foi daquelas que fazem o coração do torcedor tricolor bater mais forte. O Fluminense entrou em campo com a alma de quem sabe o que representa vestir o manto verde, branco e grená, e mostrou mais uma vez que o espírito guerreiro está vivo. A vitória por 1-0 sobre o Ceará, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve todos os ingredientes que o torcedor ama: emoção, luta, polêmica e um herói silencioso que, mesmo saindo no intervalo, deixou sua marca, Hércules. Logo nos primeiros minutos, o tricolor deixou claro que jogaria com intensidade. O Maracanã pulsava, cada toque na bola era acompanhado por um coro apaixonado. A pressão era constante, o time buscava o gol com fome e determinação. Até que, em uma cobrança de falta perfeita, René soltou um chute indefensável e fez o estádio explodir em euforia. A rede balançou, o grito da torcida ecoou pelas arquibancadas, e o Fluminense abriu o placar com autoridade. Mas o jogo não seria fácil. O Ceará, desesperado por pontos, partiu para cima, e a partida ficou tensa. Vieram as reclamações, os protestos, as queixas contra a arbitragem. O time visitante não aceitou a marcação da falta que originou o gol, e o clima esquentou. Dentro de campo, os jogadores do Fluminense mantiveram a postura. O que se viu foi um time maduro, com garra e controle, sem se abalar pelas tentativas de desestabilização. E no meio desse turbilhão, havia um jogador que simbolizava o espírito tricolor naquela noite: Hércules. O volante jogava com raça, dividia todas, se multiplicava em campo. Cada bola era disputada como se fosse a última. O torcedor percebia que ele estava em todo lugar, cobrindo os espaços, dando combate, organizando a saída de bola. Era nítido que ele jogava com o coração, e talvez tenha sido justamente por isso que o corpo acabou pedindo pausa. Ainda no primeiro tempo, deu para notar que algo não estava 100%. Hércules começou a colocar a mão na parte posterior da coxa, um sinal claro de que o músculo reclamava. Mesmo assim, ele seguiu em campo, não queria sair, não queria abandonar o time. É aquele tipo de jogador que o torcedor respeita, que joga com alma e sente o peso da camisa. Ele sabia que sua presença era importante, que o meio-campo dependia da sua energia, e insistiu até onde pôde. Quando o apito marcou o fim da primeira etapa, o Fluminense já vencia, mas a preocupação era visível no rosto de Hércules. O departamento médico foi rápido, avaliou o jogador, e a decisão foi tomada: era melhor não arriscar. Zubeldia optou por substituí-lo, colocando Facundo Bernal em seu lugar. E foi aí que a torcida aplaudiu o jovem guerreiro. Hércules saiu de campo sob aplausos sinceros, daqueles que reconhecem o esforço, o suor, a entrega. Zubeldia explicou depois da partida que a troca foi preventiva. O treinador destacou que Hércules vinha de uma sequência intensa de jogos, e o acúmulo de minutos pode ter sido a causa do incômodo muscular. Segundo ele, o volante sentiu uma dor no músculo posterior e pediu a substituição, o que mostra maturidade e consciência. Ninguém quer perder um jogador por uma lesão mais grave. Mas o fato é que, mesmo saindo no intervalo, Hércules já tinha feito o suficiente para mostrar sua importância no time. O equilíbrio defensivo do Fluminense no primeiro tempo passou por ele. Sua presença deu segurança à defesa, ajudou na transição e garantiu que o Ceará não criasse grandes chances. Quando o jogo pedia calma e inteligência, ele aparecia. Quando o time precisava de intensidade, lá estava ele. O torcedor tricolor sabe reconhecer quando um jogador veste a camisa com orgulho. E Hércules é exatamente isso: um símbolo de entrega, de superação e de confiança. Desde que chegou, vem mostrando uma personalidade impressionante. É jovem, mas joga como veterano. Tem força, técnica e, principalmente, atitude. Não se esconde, não se intimida, encara qualquer adversário. E isso, no Fluminense, tem peso. O Maracanã viu de perto o crescimento desse garoto. Jogo após jogo, ele se torna mais essencial. Sabe marcar sem fazer faltas desnecessárias, antecipa jogadas, e ainda tem qualidade para sair jogando. O torcedor sente segurança quando ele está em campo. E, convenhamos, o estilo dele encaixa perfeitamente no jeito tricolor de jogar. Toque de bola com intensidade e marcação firme quando é preciso. Mesmo fora do segundo tempo, era como se Hércules ainda estivesse em campo. Cada dividida vencida por Bernal parecia ter a energia dele. O time manteve a organização,
soube controlar o jogo e levou a vitória até o fim. O placar de 1-0 foi suficiente para colocar o Fluminense no G6, reacendendo as esperanças de brigar por uma vaga na Libertadores de 2026. O mais bonito foi ver a torcida reconhecer o esforço. Depois do apito final, muitos torcedores ainda falavam sobre a atuação de Hércules. O nome dele ecoava nos corredores do estádio, nos comentários das redes sociais, nas rodas de conversa. O povo tricolor gosta de jogador assim, que sente o clube, que dá o máximo, que joga por amor. É claro que a lesão preocupa, mesmo que tenha sido apenas um incômodo leve. O calendário é puxado, e o Fluminense precisa de todos os seus pilares para seguir firme na luta pelo topo. Mas se tem uma coisa que ninguém duvida é da vontade de Hércules de voltar logo. Ele é daqueles que, mesmo sentindo dor, quer estar junto, quer ajudar, quer lutar com o grupo. O volante vem se consolidando como um dos nomes mais promissores do elenco. E não é à toa. Tem leitura de jogo, tem intensidade, e parece ter nascido para jogar no Maracanã. O torcedor se identifica com esse tipo de jogador porque ele representa a alma tricolor. Nunca desistir, nunca se entregar, lutar até o último minuto. Ver Hércules em campo é ver o Fluminense em sua essência. Ele joga com o coração e entende o que significa vestir essa camisa. Mesmo jovem, demonstra uma maturidade impressionante. É o tipo de jogador que inspira os companheiros, que contagia o time. Não precisa ser o mais experiente para ser exemplo. Basta ter coragem, vontade e entrega, e isso ele tem de sobra. A forma como ele se doou no primeiro tempo contra o Ceará mostra o quanto está comprometido. Em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão, ter jogadores assim faz toda a diferença. O Fluminense vem crescendo, ganhando confiança, e Hércules tem papel fundamental nessa retomada. Zubeldia, que tem mostrado competência e sensibilidade na condução do grupo, percebe isso claramente. Sua decisão de poupar o jogador foi sábia. Preservar Hércules é preservar o equilíbrio do time. Ele é peça-chave, não só pela parte tática, mas também pelo impacto emocional que tem no elenco. A torcida espera que ele se recupere rapidamente, porque sabe o quanto sua presença é valiosa. E quando ele voltar, vai ser ovacionado. Porque o torcedor não esquece quem se entrega. Hércules pode até ter saído no intervalo, mas sua atuação ficou marcada. Foi guerreiro, foi líder, foi exemplo. O Maracanã testemunhou mais uma vitória do Fluminense e também a consolidação de um nome que promete brilhar por muito tempo. Hércules mostrou que tem futebol e personalidade para se firmar entre os grandes. E se há algo que o torcedor pode afirmar sem medo, é que o tricolor está em boas mãos com ele no meio-campo. Porque o que vimos naquela noite não foi apenas um jogador sentindo uma dor muscular. Foi um guerreiro que deu tudo, que lutou até o limite, que mostrou o que significa representar um clube gigante. Hércules tem o nome de herói, e dentro de campo, ele honra cada letra. O Fluminense venceu, o Maracanã vibrou, e a torcida saiu com uma certeza: o garoto tem alma tricolor. Vale lembrar que não é a primeira vez que Hércules pede para sair no intervalo do jogo. Acho que vale a pena uma investigação melhor no preparo físico desse jogador, pois ausências dele pode comprometer o desempenho de todo o time, pois não temos outros jogadores com a mesma habilidade na posição do Hércules. Vamos à segunda notícia. Nonato volta com tudo. O reforço que pode mudar o Fluminense em Fortaleza. A notícia que a torcida tricolor esperava com ansiedade finalmente chegou. Nonato está de volta. Depois de semanas afastado por conta de um edema na coxa esquerda, o meio-campista vem treinando firme no CT Carlos Castilho e está muito próximo de retornar aos gramados. E não é exagero dizer que essa volta pode ser o grande diferencial do Fluminense no duelo contra o Ceará, lá no Castelão. O time precisa de criatividade, intensidade e controle de bola, e poucos jogadores no elenco reúnem essas qualidades como Nonato. O treinador confirmou que o jogador vem evoluindo bem nos treinos e que pode ser considerado para a viagem. Foram 5 ou 6 sessões em ótimo nível, mostrando disposição, ritmo e, principalmente, confiança. Quem acompanha o dia a dia do clube sabe que Nonato sempre foi um cara dedicado, um motor no meio-campo, aquele tipo de jogador que vibra, corre e dá o sangue por cada bola dividida. Ele tem essa energia contagiante que faz o time se transformar quando está em campo. O momento é de reconstrução dentro da temporada, com muitos jogos e uma sequência desgastante. A vitória por 1-0 no Maracanã foi importante, mas trouxe também dores de cabeça para o técnico, que vai precisar reorganizar o meio-campo. As suspensões de Facundo Bernal e Lúcio Acosta abriram uma brecha, e é justamente aí que Nonato entra como uma solução natural e, na minha opinião, ideal. Ele tem tudo para assumir a responsabilidade, colocar o time no bolso e fazer o jogo fluir com mais qualidade.
O Fluminense precisa de alguém que conecte os setores, que saiba sair jogando e que mantenha o ritmo lá em cima, mesmo sob pressão. Nonato faz isso como poucos. Ele tem visão de jogo, chega bem à frente e ainda ajuda na marcação. É aquele volante moderno, completo, que não se limita a destruir jogadas, mas também constrói com inteligência e participa ativamente da transição. Quando está em campo, o time ganha um novo ritmo, mais dinâmico e imprevisível. A ausência de Bernal e Lucho muda o cenário completamente. Mas, se tem alguém que pode dar conta do recado, esse alguém é Nonato. Ele já provou em outras partidas o quanto é decisivo. Não é um jogador de se esconder. Pelo contrário, ele pede a bola, chama o jogo, organiza o time, e quando precisa, arrisca aquele passe vertical que quebra linhas e desmonta a defesa adversária. É disso que o Fluminense precisa agora. De ousadia, de coragem e de um meio-campo que volte a ter a cara do tricolor. A torcida sabe o que ele representa. Quando Nonato entra, o clima muda. O time ganha gás, a arquibancada se empolga e o jogo ganha outra velocidade. É um jogador que se identifica com o estilo do clube, que entende a importância de vestir a camisa tricolor. Não é só técnica, é raça, é entrega, é aquela alma tricolor que faz diferença nas horas difíceis. Nos últimos treinos, as imagens e relatos que saíram mostram um Nonato leve, confiante e com fome de bola. Isso é ótimo sinal. Depois de um período de recuperação, ver o jogador voltando com essa intensidade é animador. E, convenhamos, é o tipo de reforço que não precisa vir de fora. Está em casa, conhece o elenco, sabe o peso da camisa e tem a confiança da torcida. O duelo contra o Ceará promete ser daqueles complicados, com pressão e um adversário empolgado. Mas é justamente nesses momentos que o Fluminense costuma mostrar sua força. E se Nonato for titular, não tenho dúvidas de que veremos um time mais equilibrado e com mais posse de bola. Ele tem capacidade de ditar o ritmo do jogo, algo que vinha faltando nas últimas partidas fora de casa. O mais importante é que ele está pronto para voltar. O físico está respondendo bem, os treinos mostram evolução e o ambiente interno é de otimismo total. Nonato é aquele tipo de jogador que não se contenta em apenas participar. Ele quer ser protagonista. E é exatamente esse tipo de mentalidade que o Fluminense precisa agora para retomar o brilho e seguir firme na temporada. Ver Nonato de volta é uma injeção de ânimo para o elenco e para a torcida. A volta dele pode significar o início de uma nova fase, um recomeço com mais energia, mais qualidade e mais confiança no meio-campo. O Fluminense ganha um reforço de peso, um jogador que conhece o clube, entende o estilo de jogo e sabe o que a torcida espera. Por isso, não dá para esconder o entusiasmo. Nonato é essencial. Sua volta é uma ótima notícia, e, se ele entrar em campo contra o Ceará, podem ter certeza, o tricolor vai ter outra postura. Porque quando ele joga, o time cresce, a bola roda com mais leveza, e a esperança renasce. Vamos à terceira notícia. René cala os críticos com golaço inacreditável no Maracanã. Coração verde bola de futebol. Foi no Maracanã, sob o brilho das luzes e o peso da camisa tricolor, que René decidiu mostrar que ainda tem muita bola para jogar. O lateral esquerdo do Fluminense, tantas vezes subestimado, foi o nome da noite em uma partida que começou equilibrada, mas terminou com um toque mágico, digno de quem entende o que é vestir a armadura do Clube das Laranjeiras. E o mais incrível, tudo parecia estar escrito antes mesmo de acontecer. Durante o treino, Marcão, sempre com aquele espírito de quem conhece cada jogador como se fosse um irmão, virou para René e mandou, sem pensar duas vezes, vai fazer o gol para nós. A frase, que parecia só uma brincadeira entre companheiros, virou profecia. Minutos em campo, e o destino tratou de confirmar o presságio. Uma falta perigosa, a torcida em expectativa, o silêncio que precede a explosão. René ajeita a bola, respira, escolhe o canto e solta a bomba. Golaço! A bola morre no fundo da rede, o Maracanã vem abaixo, e a profecia de Marcão vira realidade. Foi o segundo gol de René na temporada, mas não foi apenas mais um número nas estatísticas. Foi um gol que mostrou caráter, confiança e técnica de quem sabe bater na bola. Aquele tipo de lance que faz o torcedor levantar do sofá, gritar o nome do jogador e lembrar porque o futebol é tão apaixonante. René mostrou personalidade. Enquanto muitos poderiam hesitar, ele assumiu a responsabilidade. E fez do momento um espetáculo à altura da grandeza do Fluminense. O detalhe curioso é que o gol veio após uma polêmica. Jogadores e comissão técnica do Ceará reclamaram da marcação da falta, alegando que a bola não havia tocado no braço de Marlon. Mas a verdade é que o destino parecia decidido. Era a noite de René. Quando o camisa tricolor colocou a bola no lugar,
parecia saber que algo especial estava por vir. O chute foi seco, certeiro, daqueles que não dão chance ao goleiro. E o Maracanã, testemunha de tantos momentos históricos, guardou mais um capítulo emocionante para suas memórias. Com esse gol, o Fluminense garantiu uma vitória suada, mas merecida, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um triunfo que mostrou a força do elenco e a importância de jogadores experientes como René, que além de talento, tem uma leitura de jogo refinada e um senso de posicionamento impecável. Ele pode não ser o mais midiático, nem o mais badalado, mas é daqueles que fazem o simples parecer arte. René é aquele tipo de jogador que carrega em si a essência do futebol de verdade. Não precisa de firula, não busca holofotes, entrega desempenho e comprometimento. E quando a fase boa chega, ela vem acompanhada de golaços, de momentos mágicos, daqueles que o torcedor tricolor guarda no coração. Ver o René marcar um gol de falta no Maracanã é como voltar no tempo, lembrar de épocas em que o Fluminense encantava com jogadores técnicos, inteligentes e que sabiam decidir. Há algo de simbólico nesse gol também. Ele mostra que o elenco tricolor tem opções valiosas, que a confiança e o trabalho duro ainda fazem diferença. René é o exemplo de que o futebol recompensa quem acredita, quem não se entrega às críticas e segue focado. Ele já tinha mostrado contra o Corinthians, lá em abril, que ainda tem um faro de gol e uma perna esquerda que merece respeito. Agora, contra o Ceará, ele reafirmou isso com autoridade. O torcedor do Fluminense sabe reconhecer quando alguém veste a camisa com alma. E foi exatamente isso que René fez. Lutou, acreditou e decidiu. Cada gota de suor derramada no gramado foi recompensada com um grito de gol ecoando nas arquibancadas. E o mais bonito é que o vídeo da previsão de Marcão se espalhou pelas redes, arrancando risadas e reforçando o clima leve e confiante do grupo. René não é apenas um bom jogador. É um cara que entende o que é jogar pelo Fluminense. Tem técnica, visão e, acima de tudo, coração. E quando um jogador assim acerta uma cobrança perfeita no Maracanã, o torcedor sabe. É mais do que um gol, é um presente para quem ama esse time. O Fluminense venceu, mas quem brilhou mesmo foi o lateral que, com um chute, transformou uma simples previsão em um momento inesquecível. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.